A Maria Nunes perguntou por que o Eren não invocou os titãs do passado. E aí, galera, a gente sabe responder essa pergunta? Eu vou dividir esse vídeo em alguns tópicos para ficar mais fácil e ir concluindo o raciocínio. Então vamos lá. Em primeiro lugar, a batalha do Eren se iniciou nas suas costas. Quando o titã do Eren ativou o estrondo, ele foi avançando e destruindo tudo. Destruiu as muralhas, destruiu o endurecimento de titã e começou a andar com seu titã gigantesco. Muita gente se questiona por que aquele titã é daquele tamanho, mas isso é assunto para outro vídeo. O titã do Eren é enorme, totalmente esquelético, e ele é tão grande que é muito fácil de ter uma batalha com várias pessoas nas costas dele. Na verdade, aconteceu uma mini guerra ali nas costas do Eren. Enquanto a aliança estava tentando lutar contra o Eren de todas as formas, eles não conseguiam chegar nem perto do principal. Isso porque o Eren invocou seus capangas, os titãs do passado. Vários usuários foram chamados, inclusive alguns bem interessantes. Mas se ele pode invocar todos e o titã fundador não tem um limite de poder, por que ele não invocou todos? Por que ele não invocou mais? Afinal, com certeza tiveram muito mais portadores de titã do que só esses aí. Então começou ali aquela batalha e o Eren precisava de algum jeito se defender. Esse titã esquelético não consegue se defender sozinho. Isso porque o seu corpo é grande demais para os seus pequenos braços. E ele não pode lutar. Tudo que ele pode fazer é controlar os poderes do titã fundador, controlar o exército de colossais e os titãs invocados do passado. Os titãs do passado ficam ligados a ele por uma espécie de tubo, muito semelhante ao tubo do titã martelo de guerra, que ligava ele ao usuário. E alguns desses titãs, mesmo com as tubulações rompidas, continuavam se movendo e obedecendo o Eren. Ou seja, eles são criados a partir disso. Mas não é uma regra que eles precisam ficar 100% do tempo conectados. Eles estão ligados ao Eren a um nível muito íntimo. E como o Eldianos, eles precisam obedecer à vontade do titã fundador. Eles não têm escolha, eles simplesmente têm que fazer isso. Em segundo lugar, o Eren precisava parar a aliança para continuar avançando. O Eren invocou os titãs do passado, porque senão a aliança poderia ter chegado até a nuca do Eren e aí as coisas iam ficar feias. Imagina só se eles chegam até lá e conseguem tirar o Eren lá de dentro ou até cortá-lo. As coisas iam acabar bem antes do que o Eren queria. E ele queria que acabassem exatamente onde acabaram. Sendo assim, ele prolongou a batalha ao máximo que dava. Pensa que enquanto a aliança estava lutando com os titãs do passado, o Eren continuava avançando. Ele não parou. E os titãs colossais continuavam pisoteando o mundo afora. E por causa disso, essa foi uma estratégia do Eren para ganhar tempo. Assim ele conseguiu todo o tempo que ele precisava e o plano dele estava sendo cumprido com precisão. Tirando isso, ninguém morreu. Durante essa guerra, ninguém perdeu a sua vida pelos ataques do Eren. Houveram mortes, mas não foram por causa dos titãs do passado. Todas as batalhas em Attack on Titan têm várias baixas, ou seja, várias vidas são perdidas. E nessa batalha, até que foram poucas. Apesar das pessoas serem capturadas e terem verdadeiros sustos, em alguns capítulos a gente realmente imaginou que o Armin tinha morrido. Mas na verdade depois a gente viu como realmente são as coisas e o que realmente estava acontecendo por ali. No final, o Zeke se entregou. Mas ele também não foi vítima dos titãs do passado. Olhando só para os titãs do passado, eles basicamente não fizeram nada a não ser desacelerar o processo. Eles ficaram ali enrolando e tentando lutar para ver se eles conseguiam ganhar algum tempo. E isso foi uma jogada que funcionou muito bem. Na verdade, isso pode até explicar um pouco da pergunta, pode explicar o início dessa pergunta, a gente já vai ver o resto logo na sequência, mas veja bem, se o Eren tivesse invocado mais titãs, será que a aliança não seria completamente massacrada? Assim, o Eren estava eliminando o mundo, mas ele não queria que os seus amigos sofressem. Ele não queria causar baixas na aliança. Por isso, ele invocou um poder ali que sabia que eles iam aguentar. Outra coisa que o Eren fez foi não retirar o poder de titã deles. Ou seja, a Anne conseguia se transformar em titã fêmea, o Reiner conseguia se transformar em couraçado, assim como a Pieck conseguia virar quadrúpede. Ele poderia ter removido os poderes deles? Poderia, mas não removeu. E tem um grande de propósito aqui. Exatamente porque o Eren só queria ganhar tempo. Se ele tivesse invocado mais titãs, talvez todos os titãs do passado, muito provavelmente a aliança ia perder tudo. Eles iam ser derrotados. E aí o objetivo do Eren de fazer o estrondo ia perder completamente o sentido. Vamos para o terceiro ponto. O Eren invocou os titãs do passado sabendo que ia ser parado.
Do momento que o Eren beijou a mão da história e recebeu as visões do futuro, ele teve vários flashes de memória. Pra quem não se lembra, ele teve que beijar a mão da história porque ela é a rainha e ela deu uma medalha pra ele. Com essa medalha, ele também teve contato com o sangue real, e aí os poderes do fundador se ativaram como nunca se ativaram antes, fazendo ele ver vários vislumbres no futuro. Mas o que mais chama a atenção aqui é que o Eren já sabia tudo o que ia acontecer, ou seja, o futuro ele não é perfeito, mas ele sabia o que ele estava destinado a fazer. Veja que o Eren poderia ter outras escolhas. Ele poderia ter escolhido não fazer o estrondo, mas ele também sabia o que ia acontecer se ele não fizesse o estrondo, ou seja, ele escolheu o melhor futuro possível, sendo que ele viu várias probabilidades de futuro. Ele viu vários cenários e ele escolheu o que ele considerava ser o melhor. E para que isso se realizasse, ele precisava invocar os titãs do passado. Ou seja, ele invocou essa defesa sabendo que ele ia ser parado logo adiante. Quarto ponto, o Eren deu vantagem para eles. É claro que no calor da batalha não dá para imaginar que alguém está simplesmente deixando você não perder ou não ganhar. O Eren tinha o controle total da situação. Ele poderia fazer o que ele quisesse, mas ele estava deixando eles brigarem ali amigavelmente, digamos assim. Só na parceria, só para eles ficarem ali contidos enquanto ele fazia o estrondo. A cada titã do passado derrotado, o Eren conseguia dar mais passos e mais quilômetros iam sendo conquistados pelos colossais. Enquanto a aliança se via sem ter o que fazer, porque o poder deles era pequeno demais comparado com o poder do Eren, o Eren na verdade estava dando uma vantagem para eles. Porque vamos ser sinceros, o Eren com o poder do fundador, se ele quisesse acabar com todos eles em um instante, ele poderia fazer isso, de diversas formas inclusive. Ele poderia transformar todos eles em titãs puros, ele poderia remover o poder dos titãs, ele poderia alterar a memória deles e fazer eles acharem que aquilo é uma coisa boa. Ele poderia ter colocado uma doença terminal neles. Tudo isso vem do poder do titã fundador. Ele pode controlar completamente os Eldianos, fazendo mudanças a nível celular, biológico, alterando as memórias. Enfim, o Eren tinha tudo nas mãos. E a Ymera entregou para ele todo o poder. Ou seja, ele poderia fazer o que ele quisesse, mas ele não fez porque ele deu uma vantagem para eles. Quinto ponto. No final, o Eren salvou todos eles a um alto custo. O preço foi alto demais. O Eren eliminou incontáveis pessoas. Muito em breve, eu vou fazer um vídeo aqui com uma estimativa de quantas pessoas o Eren eliminou. E graças às escolhas do Eren, os amigos dele tiveram que viver nesse novo mundo com 80% destruído. Ele decidiu criar um mundo assim. E agora, os amigos dele, querendo ou não, concordando ou não, eles vão ter que aceitar, porque é assim. Quem não gostou, quita. Esse foi basicamente o ultimato do Eren. Ele foi um Thanos que deu certo. Só que em vez de 50%, ele eliminou 80%. E eu creio, sinceramente, que a resposta dessa pergunta é exatamente essa. O Eren deixou a mão leve. Ele não pesou demais contra eles, sabe? Ele não queria usar uma violência muito bruta contra os seus amigos, porque ele sabia que eles tinham uma função, um papel final. Que eles tinham que cumprir esse objetivo, que era de pará-lo no futuro. Mas não naquele momento. O Eren sabia que ia perder, mas não naquele momento. Ele escolheu exatamente o momento que ele ia perder. Afinal, ele tinha todo o poder nas mãos. Perder só dependia dele mesmo. Ele controlou todas as situações e todas as probabilidades até chegar exatamente no momento que ele perderia. E de forma maestral, o Eren escolheu que quem o eliminasse fosse exatamente a Mikasa. Tudo foi manipulado do início ao fim. E se você prestar atenção, o autor esconde esses detalhes desde o início da obra. Quando o Eren acorda no seu primeiro sonho, ele pergunta por que o cabelo da Mikasa está tão comprido, sendo que a última visão do Eren é a Mikasa com o cabelo curto. Tudo está interligado, inclusive você e esse canal. Feche esse elo se inscrevendo agora para receber novos vídeos. Agora veja também esse outro vídeo onde eu explico o que aconteceria se a Mikasa tivesse se declarado. A realidade paralela que seria criada, a outra escolha do Eren, tudo que poderia ser modificado se a Mikasa agisse nesse momento como ela agiu o anime todo. Só nesse momento ela foi diferente e isso foi crucial para a história. Confere lá.